Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. É um prazer muito grande os momentos que vamos passar juntos. Para mim é gratificante, para você eu espero que seja benéfico. Nós estamos de uma sequência de acontecimentos. Falamos que íamos falar sobre as 3 etapas da salvação. As 3 etapas da salvação. Na semana anterior nós falamos sobre a primeira etapa, que é a base, é o fundamento. É exatamente a justificação, onde, em uma breve recapitulação, estivemos mostrando que a atuação de Deus no processo da justificação é livrar o ser humano da penalidade do pecado arrependido e confessado. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda etapa é tão importante quanto a primeira. É a sequência dos acontecimentos. E, por sinal, no vídeo anterior eu estive mostrando que, embora Deus liberta da penalidade do pecado, mas a pessoa fica exposta às consequências do erro. Se você não assistiu o vídeo anterior, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link para você assistir. Você vai ter uma visão mais completa, você pegando toda a linha de pensamento. Agora, hoje, nós vamos, nessa sequência, mostrar algo que é tão importante quanto a primeira etapa, que é a justificação. E automaticamente você vai ver a santificação. Verifica o seguinte, tenho observado que algumas pessoas, inclusive eu vi alguém falar dentro de uma igreja assim, nós somos pecadores, vamos continuar pecando até Jesus voltar. Sim, você pode até ser pecador e continuar pecando até Jesus voltar. Se você não arrepender, abandonar o pecado, meu filho, você vai ver o que vai acontecer. Então, e se você quer saber o que vai acontecer, fica até o final desse vídeo. No finalzinho desse vídeo nós vamos mostrar a atuação de Deus no processo agora da santificação, que é a segunda etapa da salvação. Então, agora verifica o seguinte, eu tenho um texto aqui que foi o apóstolo Paulo, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, foi escrito aos Hebreus no capítulo 12, no verso 14, onde nós lemos as seguintes palavras. Verifica o seguinte, não há um documento preciso que diz que foi Paulo, mas pelo contexto, pela situação todinha, muitos teólogos admitem que seja Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. No capítulo 12, no verso 14, ele diz o seguinte, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, você observa o seguinte, uma das condições para o pecador se portar, se apresentar diante de Deus é a paz com todos e a santificação. A santificação é a condição. Por sinal, o apóstolo São Pedro ele vai um pouquinho mais longe. Ele diz o seguinte, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha que interessante. Ele não diz somente a importância de ser santo, mas ser santo em todo o vosso procedimento, em toda maneira de viver. Santo no falar, santo no pensar, santo no fazer, santo no tudo. Esse é o passo que o apóstolo Pedro diz. E ele prossegue dizendo no verso 16 do primeiro capítulo da primeira carta de Pedro as seguintes palavras. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então, aqui você vê que Deus coloca uma condição para a pessoa, para o ser humano. E você vai entender um passo que é muito precioso nesse sentido. O primeiro é o processo da justificação. A justificação é Deus apagar o passado, que houve arrependimento e confissão. Apagou. A penalidade desaparece. Agora, há uma sincronia perfeita entre a justificação e a santificação. Não há um espaço prolongado entre uma coisa e outra. Justificado hoje e começa o processo de santificação daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, quando for. Não, nada disso. Não. Não, assim não. Nada disso. Então, na hora que opera a justificação, inicia a santificação. Imediatamente. Esse é o ponto fundamental. Aqui nós vemos na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 5 e o verso 6, palavras preciosas que nos diz assim, e bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Verifique como que é interessante. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então, mas como que eu, como pecador, vou viver sem pecar? Bem, é muito simples. Aqui está a resposta.
Ele se manifestou para tirar os vossos pecados e nele não há pecado. Acabou. Então, a condição para viver sem pecado é viver com Jesus. É só isso e acabou e não tem outra alternativa. No verso 6 ele prossegue assim: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Você conhece Jesus, você vive com ele, você permanece nele, então você não peca. Entenda que toda vez que a pessoa peca é porque ele se desligou de Jesus. É só isso que aconteceu. Não tem como você estar pensando em Jesus, você está em um espírito de oração, não é 24 horas de joelho no chão, não. Mas é 24 horas com o pensamento ligado a Deus em oração. Esse é o fator importante. Então, se você está nessa condição, não tem pecado. Não tem como você mentir se você está pensando em Deus, se você está ligado com Deus. Não tem como você enganar a pessoa, não tem como você furtar a pessoa. Não existe isso. Pensar de uma forma indecorosa se você está ligado com Deus. Então, o importante é entender uma coisa. Aqui entra a situação simples. Estar com Deus é a segurança do pecador arrependido, que confessou, foi justificado e entrou no processo da santificação. Ponto importante. Não é assim, pecou, confessou, pecou, confessou, pecou, confessou, a vida toda, até Jesus voltar? Não, não é assim não, é diferente. Ah, mas quem não peca, eu vi alguém falar assim, quem não peca não precisa de Jesus? Não, ao contrário, é diferente, você olhou de uma ótica equivocada. Quem pecou e se arrependeu precisou de Jesus para ser justificado, e quem agora foi justificado vai precisar de Jesus para continuar sem pecar. Esse é o fator. Então, na atuação, na primeira etapa da salvação, você vai encontrar Deus isentando o pecador arrependido da penalidade do pecado, embora ele vai levar as consequências do erro. Agora, no processo da santificação, não é que ele não precisa de Jesus, agora é que ele precisa de Jesus. E como precisa? Agora ele precisa de Jesus porque ele vai depender de Jesus para não cair no pecado. Esse é o fator. Então, se você está pensando, não, então quem precisa de Jesus é quem é pecador. Não, quem é pecador precisa de Jesus para ser justificado. E quem foi justificado precisa de Jesus para ser santificado no dia a dia. Agora, verifique, então, não posso pecar? Eu não vou poder dizer que você pode pecar, porque você vai falar que eu estou te autorizando a pecar. Eu não quero autorizar você a fazer esse erro, não. Então, eu posso cair? Bem, eu não vou dizer que você pode cair, não é o que eu vou dizer é o seguinte: o que nós encontramos aqui na segunda carta de João, no capítulo 2, tá certo? No verso 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, deu para observar como que as coisas acontecem? Então, esse é o processo. É o importante nós entender. Isso tem que estar na nossa mente. Segurar em Jesus ao máximo para não cair. E se por um acidente cair, então é não permanecer cair. Correr imediatamente. Reprograma de novo e começa do zero outra vez. Vamos outra vez. Então, deu para entender direitinho esse passo? Meus amados, não deixe de considerar. Aqui, o que nós vimos é importante, é indispensável, é fundamental. Tá certo? Então, agora depende de você. O que você vai fazer da sua vida? Vai justificar que está num processo de santificação e que é a vida toda pecando e confessando, pecando e confessando, pecando e confessando. E se você morrer na hora que você pecou sem confessar ainda, onde você vai ficar? Está notando como que é? Então, eu costumo dizer assim: Senhor, eu temo segurar na tua mão e escorregar. Por isso eu vou pedir ao contrário. Segura o Senhor na minha mão. Porque se o Senhor segurar na minha mão, eu não vou cair. Me segura, me toma nas tuas santas mãos. Então, diante dessa situação, meu amado, entenda que o processo da santificação é uma vida toda segurando, agarrado, não abrindo mão de fazer o certo, não abrindo mão de clamar a misericórdia de Jesus para não cair, para livrar. Então, uma vez que na justificação ele livra da penalidade do pecado, agora na santificação é um pouquinho diferente. Ele lhe protege para não cair
no pecado. Veja só o seguinte, esse ponto é importante e a gente não pode deixar de considerar, tá certo? Na santificação, então Jesus nos salva do poder, da influência do pecado na nossa vida. Dá para entender direitinho? Antes ele salvou da penalidade do pecado, agora ele salva da influência do pecado. Eu entendi que isso é importante. Eu clamo, eu busco, eu fico procurando a cada instante. Senhor, me segura, me segura, me segura. De quando em quando estou com... Senhor, misericórdia. Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado. Porque eu estou tentando me manter na comunhão em espírito. E quando vem uma tentação, então um cântico no coração. Para poder segurar. Para poder contornar. Para vencer. Pela graça de Deus, eu entendi que essa é a minha estabilidade espiritual. Então, agradecido pela justificação, clamando pela permanência no processo da santificação, segurando nas mãos e pedindo ao Senhor para me segurar nas suas mãos, para não cair. Eu não quero cair pela graça de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E você? Você entendeu isso também? Então, agradece a Deus pela justificação e peça agora para que Ele te tome em tuas mãos e te conserve ao lado dEle. Eu costumo dizer assim, como se você estivesse sob a proteção de um para-raio. Enquanto você está na área protegida pelo para-raio, o raio não lhe atinge. Se você sair debaixo da proteção do para-raio, ele vai lhe atingir. No Salmo 91 diz que sobre as suas asas nós estaremos seguros. Então, embaixo da proteção de Deus, você vai estar seguro. Você não pode sair debaixo da proteção de Deus, senão o inimigo te pega, te traga, te engole, te consome. Então, esse é o fator importante. Eu entendi. E, por sinal, entendi assim, como Deus está aqui, você está aqui, o inimigo está lá a certa distância. Tá certo? O inimigo está a uma certa distância. Você tem que estar olhando para Deus e não para o inimigo. Não se preocupe com ele, se preocupe com Deus. Porque se você estiver olhando para Deus, você vai tender a se aproximar de Deus. Mas se você olhar para o inimigo, pode ser que você seja ludibriado pelo inimigo e ele venha ali atrair e você se distancie de Deus e ele te pega. Então, olhando, focalizando, sempre, 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 sempre em Deus, em Deus, em Deus. De costa para o inimigo. Não se preocupe, ele não vai te pegar pelas costas quando você estiver olhando para Deus. Esteja certo disso. Pela graça de Deus, eu quero estar com Ele a cada instante. Eu quero viver na comunhão com Ele. Eu quero estar sempre de frente, olhando para Ele. Deixa o inimigo para trás, não quero nem saber dele. E você, aceita essa proposta também? Aceita estar assim também? À disposição, olhando para Deus, olhando para Jesus, seguro sob as suas asas, protegido, amparado, guardado. Eu quero isso para mim. Você quer também? Diga aí, Senhor, me ajude, me justifica, me transforma pelos meus erros do passado, me perdoe, apague isso aí. Embora tenha que conviver com a penalidade ou tenha que conviver com as consequências do erro, conforme nós explicamos na primeira etapa, a justificação. Agora, me segura em tuas santas mãos, não me solta, Senhor, e me dê resistência para não cair, não perder de vista a presença do Senhor Jesus. E na próxima semana nós vamos ver a terceira etapa da salvação. Você não pode perder. Nós contamos com você para o seu bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima semana.